Deixando essa curiosidade da arte, da arte dos judeus nessa época, isso aqui é 5º século antes de Cristo, bem distante da época de Jeroboão, que a gente está falando, a gente tem o incidente do Jonas sendo engolido por um peixe. E aqui esse verbo no 17, deparou, na minha versão, na verdade é o verbo ordenar. E o verbo ordenar, em outras partes do livro, e a gente vai ver 3 outras referências a esse verbo depois, ele só tem Deus como sujeito. É Deus quem ordena as coisas acontecerem no livro de Jonas. E é essa passagem que fala que ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que é usada por Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 12, como referência à sua morte e ressurreição. O curioso dessa referênncia é que Gath-Hefer, a cidade original de Jonas, cidade de origem de Jonas, era muito próxima, poucos quilômetros de Nazaré, a cidade de Jesus. E Jesus faz menção a Jonas, e não só a Jonas, mas dos nossos profetas menores que a gente está estudando, Jesus só menciona Jonas pelo nome. Por quê? Porque Jesus morava na vizinhança de Jonas. Jonas e Jesus eram praticamente da mesma região geográfica. Isso nos leva, então, para o capítulo 2, que contém a oração de Jonas. Vários aspectos interessantes nessa oração, mas eu quero focar aqui em 2. O primeiro é o verbo descer, que aparece no verso 6 desse capítulo. Capítulo 2, 6 diz, desci até os fundamentos dos montes. Daqui a pouquinho eu vou continuar a leitura do texto. Mas esse verbo descer, ele aparece em vários outros momentos do livro, principalmente no capítulo 1, que nós lemos. Então, se você olhar, por exemplo, no capítulo 1, verso 3, ele desceu a Jope. Então, Gath-Hefer, a cidade de origem de Jonas, apesar de não mencionar aqui no texto, e se ele for o mesmo Jonas lá de 2 Reis 14, fica nas montanhas, na Galileia. Agora ele desce de lá para Jope. E quando ele encontra o navio, fala ali que ele embarcou, ele desceu literalmente no navio. E aí no verso 5, fala que Jonas havia descido ao porão e se deitado. Então ele desce da sua cidade para Jope. Lá em Jope ele encontra um navio que estava... ele entra no navio, ele desce no navio, como diz literalmente, e quando ele está no navio, ele desce mais uma vez para o porão do navio para dormir. E agora a gente encontra Jonas mais uma vez descendo no verso 6. Ele desce até as profundezas do mar. Então você tem essa ideia dessa temática do descer. Só que no meio dessa oração ele também faz menção à expectativa de ver o templo de Deus. Então deixe-me ler aqui dos versos 4 até 7. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando de dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Muito bem, essa temática do templo do Senhor aqui em Jonas se parece muito com uma passagem na dedicação do templo de Israel feita por Salomão, no templo de Jerusalém, melhor dizendo, feita por Salomão. Nessa oração, Salomão faz referência a um tempo em que, por terem pecado, o povo de Deus seria enviado para uma terra distante. Mas mesmo nessa terra distante, eles orariam voltados para o templo de Jerusalém e Salomão pede que, quando eles fizessem isso, que Deus ouvisse a oração deles. Então, não é basicamente a mesma coisa que nós temos aqui, mas nós temos um israelita que está numa terra distante, como se fosse um exílio, e agora ele está voltado para o templo de Deus, e agora a gente vai ver Deus respondendo à oração dele. Parece algo semelhante a isso que nós vemos na passagem de 1 Reis, capítulo 8. Agora, o que nós temos simplesmente no verso 2:10, como final desse capítulo, e o Senhor falou ao peixe,
e este vomitou Jonas na terra. O texto não diz nada sobre o arrependimento de Jonas. Jonas estava arrependido de fugir de Deus, de ir para a direção oposta. O texto não diz. E se você ler toda essa oração, você não vê nenhuma confissão de pecado de Jonas, de reconhecendo que ele errou, que ele estava indo para uma terra, para um local diferente daquele que Deus havia mandado.